Bem, amigos, hoje vamos fazer uma análise completa dela, ó, a Raízen, a empresa que fez o seu IPO em 2021, uma empresa bastante diversificada, bastante verticalizada, que produz cana-de-açúcar, produz etanol, tem posto de gasolina, tem loja de conveniência, trabalha a questão da reciclagem, tem o chamado etanol de segunda geração, quer dizer, uma empresa que tem, de fato, um rol de atividades bem interessante, mas que, olha só, já perdeu mais de 50% do preço nas cotações desde o seu IPO. E aí fica a pergunta, será que vale a pena investir em Raízen? Será que a empresa está barata? Ou será que o mercado realmente só está chegando perto do valor real da companhia, hein? Isso é o que nós vamos analisar hoje. Depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai ter condições de responder essa pergunta. E é claro que lá no final do vídeo eu também vou fazer as minhas conclusões. Mas veja só, você tem Raízen na carteira? Então responde aqui para mim nos comentários. Deixa eu saber qual é a sua situação em relação à Raízen. Me diz aí, eu já tenho, ou não tenho, mas estou querendo comprar, ou tenho e estou querendo vender. Qual é a sua tese sobre Raízen? O que você acha? Me diz aqui nos comentários. É muito importante a gente ter essa troca de informação. Além disso, saiba que esse vídeo não é recomendação nem de compra, nem de venda. Eu vou te mostrar a minha análise pessoal de investidor da Raízen e eu posso estar errado. Então, tire as suas próprias conclusões e use o vídeo para fins educacionais. Vamos começar então pelo primeiro critério que eu sempre olho, que é, veja só, a renda passiva. Bom, no quesito renda passiva, a gente tem aqui uma observação bem estranha na minha visão sobre a Raízen. Perceba que ela apresentou um lucro sobre o valor da cotação atual de apenas 1,68%, baixo, né? Porém, ela pagou 6% de dividendos. Então, aparentemente não, né? Os números mostram que ela está pagando um dividendo maior do que o lucro. Tanto é, ó, que o payout, né, a relação entre dividendos e lucro, é de 385%. Isso, na minha visão, não é um bom sinal, porque indica que a companhia está tirando dinheiro do seu caixa, está desfalcando o seu caixa para pagar dividendos, né? Isso não acho legal, tá? Mas veja, ó, você vai observar que os gráficos eles são um pouco prejudicados aqui na Raízen, porque o histórico dela é pequeno, né? Mas veja que aqui de 2021 em diante, né, a companhia oscilou, né, entre lucros um pouco melhores e lucros muito baixos, mas a tendência, né, se é que a gente pode chamar de tendência, pelo menos está inclinada para cima. Muito cedo para se falar numa tendência, né? Mas veja que, de fato, o lucro por ação da Raízen tem sido baixo, né? Veja que, em contrapartida, o dividendo, ó, vem subindo aí uma inclinação, né, bastante elevada, né? Então a gente percebe que a companhia tem feito um esforço para se mostrar no mercado como uma pagadora de dividendos, né? É bacana por esse lado? É, mas isso deveria estar vindo acompanhado de um bom valor, um bom percentual, uma boa margem de lucros, o que infelizmente os números não mostram, né? E aí o payout, ó, você pode observar, 2.000%, 54%, 385%, isso é insustentável, isso é irreal e, na minha visão, não está legal, tá? Vamos então para o segundo critério, que é a precificação. Analisando pelos múltiplos da empresa, será que ela está barata ou está cara? Bom, o primeiro deles, né, que é o preço sobre lucro, está aí com 59, né? Então é um índice alto. Por esse múltiplo, a companhia está cara. Por quê? Porque pelo lucro que ela está dando hoje e pelo valor da cotação dela hoje, você, né, precisaria de 59 anos para somar todos os lucros da empresa de modo a dar o valor da cotação de R$3 que ela vale hoje, né? Não é legal. Eu não estou afim de esperar 59 anos para ter o retorno do meu investimento, né? Mas isso é uma situação provocada por quê? Porque o lucro da companhia veio baixo. Por outro lado, se você observar aqui, ó, a relação de preço sobre o patrimônio está 1,4, não é cara. E a relação de preço sobre o caixa que a companhia gera está em 3,88. Quer dizer, também não está cara, né? E o preço sobre receita operacional também não está caro. Então, os indicadores predominantemente dizem que a companhia está mais barata, né, do que poderia ser se ela tivesse um lucro maior, né? O que está preocupando aqui é o principal, né? É que a companhia não tem trazido uma elevação dos lucros, tá? Veja que o preço sobre lucro, por outro lado, ó, já foi de 388, né? Um múltiplo extremamente elevado. E aí reduziu para 10 e agora subiu de novo para 59. Então a gente vê que a companhia ela ainda não entrou nos trilhos, vamos dizer assim, nesses indicadores, né? O preço sobre patrimônio vem reduzindo. Veja que no IPO o preço sobre patrimônio era de 3, quer dizer, quem comprou ações da companhia no IPO pagou 3 vezes na cotação o valor do patrimônio dela. É por isso que eu sempre digo, olha, não compre ações no IPO. Espere a ação entrar no mercado, passar alguns anos, gerar histórico para você poder avaliar. Veja, ó, que quem se precipitou e comprou no IPO está levando prejuízo, né? Porque o mercado vem trazendo a cotação para um patamar mais real.
né? Bom, em relação ao caixa gerado, né, também o índice que já foi de 10, hoje está na faixa de 3, 3,8, né, indica aqui que o mercado baixou o valuation da companhia, né, enxergou menos valor nela e por isso a relação de preço sobre caixa vem diminuindo. O mesmo acontece com o preço sobre a receita. Tá? Isso, em muito mesmo, é explicado pelo nosso terceiro quesito, que é a rentabilidade. Olha só como as margens da Raízen são pequenininhas, né? Muito preocupante, né? Veja aqui que o lucro bruto da companhia é de 7% mais ou menos. Isso quer dizer que a cada R$ 100 que ela fatura, ela só fica aí de lucro bruto, não é o lucro líquido não, com R$ 7,00, R$7,13. Né? O lucro operacional, aquilo que vira caixa na companhia, né, que é dinheiro que sobra no caixa dela, é só de 3,6%. E o lucro líquido, que é o lucro real mesmo, está só de 0,24%. O lucro sobre o patrimônio, 2,44%. O lucro sobre o capital investido, 10%. Então veja que mesmo o melhor dos indicadores aqui está abaixo da Selic. Né? Então me diz, por que raios a pessoa, o investidor, vai arriscar o seu dinheiro em uma companhia que está dando de lucro 0,24%? Ah, André, é porque existe uma expectativa de que ela vai crescer e crescendo, ela vai valer mais, ela vai ter mais patrimônio e aí finalmente ela vai gerar lucros. E quando esses lucros aparecerem, ela vai estar barata. Aquele investidor que comprou antes do crescimento vai lucrar. Bom, eu entendo essa lógica, eu sei que essa é a lógica das chamadas ações de crescimento. Mas veja bem, isso não deixa de ser uma especulação. Porque, veja só, você está imaginando que uma empresa que tem 7% de lucro bruto, 0,24% de lucro líquido, ela vai passar a ter 20%, 30%, 40%. Isso é como você olhar para um estudante que sempre tirou nota 5, nota 4, nota 3, nota 7, já reprovou um ano, e você está apostando que ele vai, de repente, começar a estudar do nada, né, vai se tornar um excelente aluno e vai passar num vestibular bem difícil. Você concorda que pode acontecer, mas que, olhando pelo histórico, não é bem assim? Pois é. Então, é uma situação que, na minha visão, é especulativa. É especulativa. Você não está investindo aqui para adquirir ações de uma empresa de valor. Quer dizer, uma empresa que já tem um valor intrínseco elevado, que já tem um domínio de mercado mais consolidado, que já é capaz de repassar margens aos consumidores, porque tem vantagens competitivas e porque tem estabilidade financeira. Né? A gente vai ver que a Raízen ainda é uma empresa que está ali na luta, né? Fazendo a correria para crescer e para chegar a ser uma ação de uma empresa de valor, né? Deixar de ser uma empresa de crescimento para ser uma empresa de valor. Então veja que são margens de rentabilidade muito baixas, né? Veja que a receita líquida da companhia subiu, né? Deu um salto ali de 2021 para 2022 e agora, atualmente, é uma companhia que fatura 220 bilhões de reais, né? No entanto, os custos também deram um salto, né? E aí hoje a companhia tem custos aí em torno de 204 milhões. Então, se ela fatura 220, mas tem 204 de custos, quer dizer que na venda direta ela tem um lucro bruto de 15 bilhões de reais. Né? 15 bilhões. Ela fatura 220 bi, ela tem 204 bi de custo, sobra em torno ali de 15 bilhões de lucro bruto. Ah, André, é muito dinheiro, 15 bilhões. Mas veja que é 15 bilhões de um faturamento de 220. E se por acaso acontecer uma crise econômica, como é muito comum acontecer no Brasil, e essa receita cair para 180, 160, 150, será que a companhia vai conseguir reduzir os custos para continuar tendo esse lucro? É uma questão difícil de responder. Né? Veja, e aí se é difícil de responder, não é uma aposta fácil. Se não é uma aposta fácil, com um bom nível de previsibilidade, é uma especulação, né? Não deixa de ser. A margem bruta da companhia, você vê pela linha aqui, né? Que pelo menos é ascendente, né? A margem bruta já foi mais baixa ainda. Ela está se recuperando, está crescendo. Então, isso é um bom indicativo, porque nos diz que nos próximos anos pode ser que a gente veja essa margem melhorando, aumentando, e aí sim a empresa começa a ficar mais atrativa. Veja, a mesma coisa com a margem operacional, mesma coisa que com a geração de caixa, o resultado operacional, né? O lucro líquido, veja, que já teve anos que a companhia faturou 3, 4 bilhões, mas tem anos em que esse lucro vem baixo, como foi agora em 2023. Então, primeiro, está se mostrando uma empresa cíclica, né? Mas, embora o histórico seja pequeno, pelo menos as setinhas ali estão apontando para cima, né? Pelo menos. Bom, na margem líquida, a gente vê a mesma situação, percentuais baixos em todos os anos, né? Então, veja que é uma margem líquida, uma lucratividade que a empresa apresenta, inferior à da poupança. Mas, veja bem, ao investir em ações de uma empresa, você está investindo em renda variável. É um risco maior do que a poupança. Então, você teria que ter um prêmio muito maior por esse risco. Só que não está acontecendo. A companhia não tem sido capaz de entregar lucros grandes ou, pelo menos, crescentes
consistentemente crescentes, né? Por outro lado, a gente encontra aqui uma certa explicação para isso que está acontecendo. Olha só, o fluxo de investimentos, né? A gente observa aqui, ó, 380 milhões, 8 bilhões, 11 bilhões, 11 bilhões de novo. Então, o que a gente pode observar? Que a companhia tem feito um enorme esforço de investimento. Isso significa que ela vai crescer, já está crescendo, está abrindo novos estabelecimentos, abrindo novas frentes para colher receitas maiores e, naturalmente, buscando lucros maiores nos próximos anos. Então, isso sim é um bom sinal. Então veja que hoje a companhia não está entregando bons resultados, mas ela está plantando sementes que podem trazer esses bons resultados no futuro, né? Igualmente aqui, ó, a gente vê o CAPEX da empresa também é bastante inclinado para cima, que mostra que realmente a empresa tem investido, né? Tem feito altos de investimentos. Mas esses investimentos ainda não trouxeram retorno, né? Olha aqui o retorno da companhia, né? Variando, né? Com ciclos, está cíclico aqui, né? Sobe, desce, sobe, desce. O retorno sobre o capital investido também, ó, sobe, desce, mas pelo menos está mais inclinadinho aqui para cima, né? E aí chegamos ao próximo critério de nossa análise, né? Já que as margens são baixas, pelo menos ela tem feito investimentos. Mas como é que ela tem feito investimentos se ela não tem gerado muito caixa, se ela não tem gerado muitos lucros? É com dívida. Então veja que a dívida bruta da companhia já está em 47 bilhões de reais. Tudo bem, ela tem um patrimônio de 21 bilhões, né? E nesse patrimônio são 14 bilhões em disponibilidades, quer dizer, dinheiro em caixa. Então, se você pega esses 47 bilhões que ela deve e deduz, subtrai esses 14 bilhões e os quebrados ali que ela tem, então nós temos uma dívida líquida de 32 bilhões. 32 bilhões, né? Observe aqui que se a companhia fechasse hoje, se ela fechasse hoje, mais da metade das dívidas não iam poder ser pagas, porque a dívida é de 47 bilhões, mas o patrimônio da empresa é de 21 bilhões. Quer dizer, se a companhia fosse fechar e vendesse tudo que ela tem para pagar as dívidas, não ia conseguir pagar nem metade, né? Por outro lado, sempre tem o outro lado da moeda, né? Olha que o lucro operacional da companhia gira em torno de quase ali 8 bilhões de reais por ano, o que indica para a gente, ó, que se ela tem uma dívida líquida de 32, mas ela gera quase 8, quer dizer que em pouco mais de 4 anos ela gera capital suficiente, gera caixa suficiente para pagar essa dívida líquida. Esse é um bom indicador. Então, qual é a observação que a gente pode fazer daqui? A Raizen tem um endividamento alto. Não há como negar. O endividamento dela já está num patamar que, na minha visão particular, já está preocupante, já está alto, já passou do limite. Na minha visão, é uma empresa que já tem uma dívida que preocupa. Mas tem um lado bom, que é o fato de que ela é capaz de gerar caixa para, no médio e longo prazo, 4 ou 5 anos aí, ela vir a fazer frente a essa dívida, gerar caixa suficiente para pagar essa dívida, né? Mas veja bem, isso com as condições de hoje. Qual é meu ponto aqui? É que ela tem uma dívida alta? Tem. Ela gera caixa para pagar essa dívida? Gera. Mas aí o que acontece? Se a gente tiver uma crise econômica, se o consumo cair, se os custos aumentarem, se a companhia não conseguir repassar eventuais aumentos de preços para o consumidor, né, se os juros subirem, se acontecer qualquer coisa ruim que prejudique a geração de caixa da companhia, que prejudique a capacidade dela de fazer dinheiro, ela está numa posição fragilizada em relação às dívidas. Então isso é preocupante. Isso é uma coisa que numa tempestade perfeita pode fazer uma empresa quebrar. Não estou dizendo que é o caso da Raizen não, tá? Muito pelo contrário, a companhia está gerando caixa para pagar essa dívida. Mas você entende que há um risco maior nessa situação? Pois é, isso eu não gosto não, me preocupa. Eu prefiro procurar empresas que ao mesmo tempo tenham margens maiores e dívidas menores, porque aí a sorte está mais ao lado delas. Quando você tem uma empresa que tem muito caixa, que tem muita margem, que gera lucros e que em contrapartida tem uma dívida baixa, nesse caso, se aparecer uma crise, pode ser até bom para a empresa, porque aí vai ser um momento onde ela vai poder, né, ganhar mercado em cima das empresas fragilizadas, ou até sair adquirindo concorrentes, entende? Mas uma empresa que está nessa situação da Raizen, se vier uma crise, ela pode ficar em maus lençóis, né? Pode ficar em maus lençóis. Então, como investidor, eu prefiro me expor mais à sorte do que à falta de sorte. Eu prefiro me expor mais a uma empresa que no âmbito de uma crise vai estar fortalecida e pronta para engolir os concorrentes, do que uma empresa que não pode nem pensar numa crise, porque se vier uma crise, ela pode ficar mal. Você entende? Pois é, né? Então vamos ver aqui, olha só como subiu o endividamento da Raizen, né, depois que ela fez o IPO, né? Foi 37 bilhões, 44 bilhões, 50, agora até deu uma reduzida para 47. As disponibilidades, ó, deram uma subida, ó, de 2 bilhões para 8, e aí, ó, começaram aqui uma breve queda, né? A dívida sobre o patrimônio, ó, foi subindo, 1,84, 2,8, 2,27, né? Agora até deu uma amenizada para 2,21, isso significa que a dívida hoje da companhia vale 2,21 vezes o patrimônio dela, né? A dívida líquida sobre o caixa gerado vem diminuindo, ó, já foi de 12, agora está em 4. Isso, como eu estava dizendo, é um bom sinal, porque mostra que a companhia está de fato
crescendo a sua capacidade de gerar caixa, né? Se essa geração de caixa subir bastante nos próximos 2, 3 anos, é possível que a estrutura de capital da companhia fique muito mais positiva, né? Que saia de uma situação que, na minha visão, é arriscada para uma situação que pode vir a se transformar de oportunidade. Mas a gente tem que contar aí que a empresa vai continuar crescendo, que ela vai melhorar as margens dela, que a economia não vai atrapalhar, né? Então, quer dizer, existem variáveis aí. Eu não gostaria de estar dependendo que a empresa se superasse, que o mercado colaborasse. Você entende? Eu prefiro, aliás, investir em empresas que já estão numa condição, né, de força para que ela se dê bem tanto na crise como na bonança, tá? E a liquidez corrente, ó, a capacidade da companhia pagar suas dívidas de curto prazo, você vê que é apertadinha, né? 1,18, 1,19, 1,07, 1,1. Né? O que isso significa? Que considerando o dinheiro que a empresa tem hoje e as dívidas que vão se vencer dentro de 12 meses, né, ela tem 1,1 vez. É como, vou dar um exemplo aqui, é como se ela tivesse uma dívida de R$ 1.000 para pagar nos 12 meses, mas ela tivesse R$ 1.100 de caixa, tá? É mais ou menos assim essa proporção que a liquidez corrente indica para a gente. O crescimento aqui nós não temos um indicador ainda, por quê? Porque os índices que medem o crescimento da receita e dos lucros tomam por base o período de pelo menos 5 anos. E a empresa entrou na bolsa em 2021, ainda não tem esse período, né? Então perceba aqui que o gráfico fica zerado, aqui o nosso algoritmo aqui não consegue nem calcular. Margem de segurança. Veja que tanto pelo critério do Bazin como pela fórmula de Graham, não tem margem de segurança ali que a gente possa dizer, nossa, vale a pena arriscar, né? Veja aqui que pelo método Bazin, o preço justo da empresa seria de R$ 3,23, o que no dia que eu estou gravando esse vídeo dá uma margem aí de 8%, né? Não é uma margem assim muito grande que compense a gente investir pensando aí que há um descorrelacionamento, né, entre valor e preço. E pela fórmula de Graham, o preço justo da companhia seria 1,53. Então, quer dizer, a Graham estaria enxergando ainda um espaço para o preço das ações cair ainda mais, né? Bom, diante de todo esse panorama, de toda essa análise que a gente passou, ó, analisamos aqui a renda passiva, a precificação que o mercado está fazendo da empresa, as margens, né, os fluxos de investimento, o endividamento da companhia, o crescimento da companhia. Depois de tudo isso, qual é a sua conclusão, hein? De todos esses números que eu trouxe, esses comentários que eu fiz. A Raizen é uma empresa que vale a pena? Vale a pena você pegar o seu dinheiro e investir nela, arriscar o seu capital? É uma boa aposta ou é uma empresa cilada? Ou será que ela ainda está cara mesmo já tendo caído mais de 50% em suas cotações? Qual é a sua visão sobre isso? Me diz aqui nos comentários, que agora eu vou te contar quais são as minhas conclusões, o que é que eu achei. Bom, primeiro, tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que é o fato de ser uma empresa que está num setor importante, né? Não vou dizer que é um setor perene, mas é um setor importante, né? Combustíveis, lubrificantes, né? E além disso, é uma empresa bem diversificada, que tem ali, ó, uma verticalização. Veja, ela planta cana-de-açúcar, da cana ela tira o açúcar, tira etanol. Além disso, ela tem posto de gasolina, tem indústria de lubrificantes, né? Tem reciclagem, tem o desenvolvimento tecnológico, né, que é o tal lá do etanol de segunda geração. Então é uma empresa que tem um desenho, um posicionamento bacana, né? Porém, é uma empresa recente na bolsa, um IPO feito em 2021, onde a empresa ali sim foi vendida cara, né, 3 vezes o valor do patrimônio. Eu jamais compraria uma ação no IPO dessa forma, né? Então, isso nos diz também que a gente ainda não tem um histórico muito relevante para analisar, né? Os números que eu apresentei podem, no próximo ano, nos próximos 2 anos, virem a ter uma variação muito grande. Então, você precisa ter uma observação do negócio que a empresa está inserida, da gestão que ela está fazendo, para você poder pensar, olha, eles estão fazendo um trabalho bacana que daqui a alguns anos vai trazer resultado. Bom, você vai ter que fazer uma análise bem mais subjetiva para isso, para poder, né, tomar essa decisão de dizer é um bom investimento ou não, né? Além disso, né, é uma empresa que tem pago dividendos, mas esses dividendos são pagos de maneira artificial, porque a companhia não gera lucros suficientes. Quer dizer, ela está pagando dividendos maiores do que os lucros que ela tem. Eu não gosto disso. Isso, para mim, é um indicativo péssimo, porque, sabe, não é verdadeiro, né? Aquele dividendo que você está recebendo não é fruto de um valor gerado pela companhia, de uma riqueza gerada pela companhia. Pelo contrário, ela está cortando na carne, ela está tirando do caixa, ela está se endividando para distribuir dividendos. Não acho isso bacana. Não acho isso bacana porque não é sustentável e, vamos ser sinceros, não é uma coisa verdadeira, né? Não é uma coisa verdadeira. Bom, no geral, em relação à precificação, eu achei que os múltiplos hoje estão aparentemente baratos, né? Vieram caindo desde o IPO, com exceção do preço sobre lucro, mas isso aqui se explica pelo fato de que o resultado de 2023 da companhia não foi bom, né? Então, quer dizer, a cotação se manteve, mas o lucro caiu. Então, a relação de preço por lucro, ó, ficou alta, né? Então, mas de um modo geral, a empresa está mais barata hoje do que quando ela entrou na bolsa de valores, né? Não só pela cotação, mas pela relação entre o que ela vale e a cotação, tá? Bom,
que a gente pode observar mais? Né? A gente ainda não tem os indicadores de crescimento, mas a gente viu que as receitas subiram, a gente viu que o caixa subiu, né? A gente vê que os lucros, né, considerando os anos, né, foram subindo. Esse último veio baixo, né? Mas a gente viu ali uma linhazinha apontada para cima. Né? Então a gente vê uma empresa que realmente cresce. Né? Ela está crescendo, mas ela está crescendo com margens muito baixas. Né? Lucro bruto de 7%, lucro líquido de 0,24%. Eu não quero ser sócio de uma empresa assim. Ah, André, mas você está condenando a empresa. Não. Eu estou dizendo que hoje o retrato dela é esse. Volto a dizer, pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, a gente tenha um patamar totalmente diferente. Aí eu vou olhar com outros olhos para a companhia. Agora, não estou vendo muita vantagem pelo quesito margem, não. Eu adoro margem. Eu gosto de investir na empresa que tem margem. Sabe aquela empresa que a cada R$ 100 em vendas, ela bota 40, 50, R$ 60 de lucro bruto no bolso? É dessas aí que eu gosto. Né? Porque a empresa que lucra é uma empresa que vai pagar dividendo naturalmente, que vai crescer naturalmente. Né? Outra coisa, endividamento. Um endividamento muito alto, né? Que já está ali, né, passando do limite do que seria um endividamento saudável, mas que ainda está bem controlável, porque a companhia tem gerado caixas. Né? E aí eu volto a dizer, também não gosto de empresa com investimento alto. Porque, além de tudo que eu comentei com você, de uma fragilidade que traz para a empresa, tem uma coisa muito clara. Empresa que não tem dívida é empresa que não quebra. Ponto final. Né? Então, eu estou investindo num horizonte de 10, 20, 30 anos para que na minha aposentadoria eu tenha ali a minha segurança, a minha liberdade financeira. Então, como é que eu vou investir o meu dinheiro numa empresa cujo endividamento está tão alto que ela possa, numa crise, correr o risco de quebrar? Eu, particularmente, não gosto. Né? Mas é fato que a empresa tem feito investimentos. Além de estar crescendo, ela está investindo. Então, há esperança, há expectativa de que os resultados, de fato, venham melhores nos próximos anos. Então, qual é a minha visão da Raizen? Olha, eu acho que é uma empresa que está num setor bacana, é uma empresa boa, né, aparentemente bem administrada, né, bem posicionada, mas a verdade é que ela não tem entregue resultados. É provável que ela tenha feito uma opção de não ter resultados agora para poder crescer. E aí, depois que ela crescer, começarem a vir os resultados. Porém, essa política não me agrada. Não é o perfil de empresas que eu busco para investir. Portanto, né, não quero dizer que é uma empresa ruim. Não, não. Eu acredito que é uma empresa aí que tem uma boa estratégia. Porém, por melhor que isso possa ser, não me interessa. Né? No meu perfil de investidor, a Raizen, pelo panorama atual, não cabe. Então, para mim, não vale a pena. Não é uma empresa que eu tenho na minha carteira e nem vai ser uma empresa que vai ficar no meu radar, pelo menos por enquanto. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a gente olha de novo. Se ela começar a ter, né, ali um retrato mais atraente, quem sabe, né? Mas hoje não. Um grande abraço e até o próximo vídeo.